Bem, nós voltaremos então para a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Iniciamos na última semana, no último domingo, uma série de exposições nesta carta tão rica, nessa epístola tão rica, talvez a coroa das epístolas do apóstolo Paulo, ao lado ali da epístola aos Romanos. Então, por gentileza, abrem Efésios. Efésios capítulo 1, semana passada foram apenas os 2 primeiros versículos, um sermão mais introdutório, onde nós falamos sobre o remetente, o destinatário, o propósito da carta. Hoje nós falaremos agora já, ou trataremos de assuntos já relacionados a este propósito, ao miolo, aos tantos temas que o apóstolo Paulo aborda aqui nessa epístola tão riquíssima. Então, Efésios capítulo 1, hoje leremos do 3 ao 14. Efésios está lá no Novo Testamento, então você vai passar por Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Passa aí. Coríntios, Gálatas, Efésios. Muito bem, vou esperar que todos abram. Efésios, capítulo 1, do 3 ao 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate, ou melhor, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar mais uma vez, clamando o favor de Deus sobre nós, pedindo ao Pai que nos dê discernimento espiritual para entendermos a santa palavra. Vamos pedir isso ao Senhor? Feche os teus olhos, peça a Deus que fale com você agora por meio da pregação, que eu seja apenas boca do Senhor e que a voz que você irá ouvir aqui não seja apenas a minha, mas seja a voz do Senhor por meio de mim. Pai amado, em nome de Jesus, que toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor. Pai, tua palavra foi lida e agora ela será explicada, anunciada. Então ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, para que os nossos ouvidos estejam atentos às sagradas Escrituras. Que o Santo Espírito do Senhor, em nome de Jesus, nos ilumine para entendermos as verdades bíblicas contidas nesse texto. E uma vez compreendidas estas verdades, que elas moldem o nosso coração, que elas mudem a nossa mentalidade para a honra e glória do teu santo nome. Que não seja mais apenas eu falando, Senhor, mas que eu seja apenas instrumento nas tuas mãos, que o Senhor fale por meio de mim a todos nós, e a começar por mim, todos aqui ouçamos a tua boa voz. E uma vez que a tua voz seja ouvida, que ela cumpra em nós o seu bom propósito. Que o Espírito Santo do Senhor seja o mestre neste lugar. A oração que nós fazemos, declarando a nossa dependência do Senhor e a nossa necessidade de Ti, e o fazemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Uma pergunta para nós startarmos aqui o sermão de hoje. Pense um pouquinho. Na sua vida, o que normalmente tem promovido gratidão a Deus? O que normalmente, quando você recebe, quando você pensa,
o que tem gerado em você gratidão a Deus, algo que faz com que você se alegre na presença do Senhor e diga: Deus amado, obrigado. O que tem promovido gratidão no seu coração, na sua vida? Talvez, para algumas pessoas, o que tem promovido gratidão seja a saúde, não é verdade? Talvez você tenha passado por um período aí hospitalar, que nem a Kátia, né, há poucos dias, eu há alguns meses, outras pessoas mais, encarando desafios nessa área, e o Senhor agracia com um momento de refrescor, dando-nos saúde, restaurando-nos das nossas enfermidades. Isso certamente gera gratidão em nosso coração. Talvez o que te gere gratidão seja paz. É possível que você vivesse em conflito com seu marido, com seus filhos, com o vizinho, com o pai, com o sogro, com o tio, com vó, e de repente o Senhor pacifica o ambiente e a paz é instaurada e isso gera gratidão. Talvez sejam bens materiais. Você conseguiu um emprego ou por meio de um emprego que você já tinha há muito tempo, você comprou uma casa, conseguiu comprar um carro que você tanto desejava. O que tem gerado gratidão no seu coração na presença do Senhor? É claro que todas estas coisas que eu acabei de mencionar e muitas outras bênçãos parecidas com essa geram gratidão, não é verdade? Ter o que comer todos os dias, ter um lar onde você possa acolher a sua família, essas coisas são boas demais. E nós devemos ser gratos a Deus por elas, sem dúvida alguma. No entanto, de acordo com o texto que nós temos em mãos, existe uma razão que extrapola todas estas que eu mencionei, que deve gerar gratidão em nosso coração diariamente. Tanto é que o apóstolo Paulo inicia no versículo 3 um louvor, uma doxologia, uma expressão de adoração a Deus, por causa dessa razão que deve gerar gratidão em nosso coração todos os dias, que é a salvação que nos alcançou em Cristo Jesus. Então, mesmo quando você está doente e não recebeu a saúde que você esperava, não recebeu a cura que você esperava, se há salvação para você, ainda assim há motivo de gratidão. Mesmo quando as coisas não estão tão pacificadas no ambiente familiar ou na empresa, se você está em Cristo Jesus, há salvação para você, há razão para gratidão. Mesmo quando você não consegue os bens materiais, que não necessariamente são sonhos, mas necessidades, um carro, uma casa, mesmo que você não tenha essas coisas, se você crê em Cristo Jesus de todo o seu coração, se você confessa Jesus como seu Senhor, há salvação para você e há razão para gratidão. Você pode, à semelhança do apóstolo Paulo, dizer, olha só o que ele diz no versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui ele está adorando a Deus, porque em Deus todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, ou seja, no mundo espiritual, naquilo que os nossos olhos não veem, mas que é real, já nos foram dadas. Não há uma única bênção espiritual que não tenha nos alcançado por meio de Cristo Jesus. E como essas bênçãos nos alcançaram? Elas nos alcançaram através da salvação. A salvação que há em Deus, a salvação em Cristo Jesus que nos alcançou, ela é a maior expressão dessas bênçãos espirituais e ela carrega inúmeras bênçãos espirituais específicas. Tanto é que na continuidade do texto, Paulo mostra que a salvação que nos alcançou em Cristo Jesus, de onde advém todas essas bênçãos espirituais, ela é uma salvação onde toda a Trindade está envolvida. O apóstolo Paulo deixa bem claro aqui o papel de cada pessoa da Trindade. Vocês lembram como é o nosso Deus? O nosso Deus é um único Deus, mas ele existe em 3 pessoas. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O Deus Pai não é maior que o Deus Filho. O Deus Filho não é maior que o Deus Espírito. Ambos são um único Deus que dividem a mesma glória, o mesmo esplendor, a mesma majestade, a mesma santidade. E nós vemos que cada uma dessas pessoas desenvolvem um papel específico na nossa salvação. Sendo assim, o que eu quero trabalhar com vocês a partir desse texto, esse texto de fato possui inúmeras abordagens, mas eu acho que essa é muito especial para nós. Eu quero trabalhar com vocês qual é o papel, o maravilhoso papel
de cada pessoa da Trindade na nossa salvação. E quais são as implicações disso para a nossa vida? Então, o tema de hoje, para você que gosta de anotar, e se você pretende ser um líder do pequeno grupo, do PG, mais para frente eu vou falar sobre isso. Algumas pessoas que já participaram na quinta-feira sabem do que eu estou falando, anotem aí. Então, o tema é o maravilhoso papel de cada pessoa da Trindade em nossa salvação. Em primeiro lugar, o maravilhoso papel do Pai em nossa salvação. E o Pai tem um papel extraordinário. No primeiro momento, o apóstolo Paulo diz que o papel do Pai foi nos escolher. O Pai nos escolheu. Olha só o que diz o versículo 4. Versículo 4 diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então, em primeiro lugar, nós vemos o que o Deus Pai fez. E o que o Deus Pai fez foi nos escolher em Cristo Jesus, mesmo antes do mundo existir, mesmo antes dele ter criado qualquer coisa. Então, o Pai, por sua livre vontade, por meio da sua graça, movido pelo seu amor, nos escolheu em Cristo. E essa é a primeira verdade no texto e que desmistifica algo que por vezes nós acreditamos ser real, que é nós quem escolhemos a Deus. Não foi você que escolheu a Deus. Quando você nasceu, você já tinha sido escolhido. Antes até. Quando Deus disse, haja luz, ele já o havia escolhido em Cristo Jesus. Até rimou. Olha que coisa boa. Então, antes mesmo de Deus criar o primeiro item de toda a criação, ele já o havia amado, ele já o havia escolhido, e ele já o havia predestinado para a salvação em Cristo Jesus. Não é você que escolhe ao Senhor, é o Senhor que o escolhe, e ele o faz por graça e amor. Deus não nos escolhe por quem nós somos. Deus nos escolhe por causa daquilo que ele é. Ele é um Deus de graça, ele é um Deus de amor, ele é um Deus de bondade. E eu reforço, e este Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes mesmo de criar qualquer coisa, antes mesmo de haver a queda, o Senhor já havia nos escolhido e nos destinado à salvação. Então, a escolha de Deus, ela é pré-criacional, ela é pré-queda. Deus não esperou que nós nascêssemos, e então ele observasse a maneira como nós viveríamos, ele observasse as nossas inclinações, e a partir daí dissesse, olha, eu acho que o Vladimir, cara legal, vou escolhê-lo. Eu acho que o Júnior, cara bacana, vou escolhê-lo também. Eu acho que o Joãozinho ali, não, ele não é tão legal, vou deixar ele para lá. Não foi assim que Deus agiu. Antes mesmo de haver luz, sol, estrelas, Deus já o havia escolhido por meio da sua graça, por meio do seu amor. E veja mais, o apóstolo Paulo não apenas diz em quem Deus nos escolheu, quando Deus nos escolheu, mas o apóstolo Paulo nos ensina para que Deus nos escolheu. Nesse mesmo versículo, nós aprendemos que o Pai nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, ou santos e sem culpa diante dele. E aqui mais uma verdade maravilhosa, e que vai na contramão daqueles que defendem que não existe eleição ou predestinação, ou que a eleição nos torna pessoas mais acomodadas. Tem pessoas que dizem assim, não, se todos que vão a Cristo são escolhidos, eles não precisam fazer nada. Eles podem viver do jeito que eles quiserem, uma vez que eles são escolhidos, tanto faz vida santa ou não. Mas não é isso que as Escrituras dizem, não é verdade? Ele nos escolheu nele, em Cristo Jesus, para sermos santos e irrepreensíveis. Logo, o que nós aprendemos aqui é que a ideia de que a eleição divina é uma escolha única de Deus, não é uma desculpa para displicência. Não é uma desculpa para andarmos em pecado, para vivermos uma vida que não glorifica o nome do Senhor, uma vida não santa. Muito pelo contrário, o Deus que nos escolheu, ele nos destinou para vivermos uma vida que agrada a ele, uma vida em harmonia com a sua palavra. Então Deus não apenas escolhe, mas ele escolhe com um propósito.
Ele escolhe para fazer pecadores que o odiavam, que não tinham nada com ele, que o detestavam, em pessoas santas e irrepreensíveis em Cristo Jesus. Foi isso que Deus fez em nós. Foi isso que Deus fez em cada um daqueles que confessaram o nome de Cristo Jesus. Então, em primeiro lugar, o Pai escolhe. E Ele escolhe antes da eternidade, Ele escolhe em Cristo e Ele escolhe com o propósito de nos tornar mais santos. Mas no versículo 5 nós aprendemos outra verdade, que o Pai nos predestina. Olha só o que diz aí o versículo 5. E em amor, finalzinho do versículo 4, agora sim o versículo 5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que o Pai nos predestinou para sermos seus filhos em Cristo Jesus. Então, Ele nos escolheu, Ele nos tirou de um rebanho da perdição para um rebanho agora de santificação. E ao fazer isso, Ele nos destinou para sermos filhos dEle, para que Ele nos adotasse em Cristo Jesus. Então, todos que foram escolhidos por Deus foram destinados de antemão para a adoção. Então, em Cristo, nós deixamos de ser apenas criaturas debilitadas pelo pecado, para sermos filhos santificados pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja o Senhor por isso. Ele não apenas te escolheu, te livrou do inferno e agora te destina para a eternidade. Não, Ele te escolheu para que você fosse filho dEle. Para que você fosse filho dEle. Você estava perdido, mas Ele foi até você e disse, vem. Você não vai ser apenas alguém que eu vou tirar da lama, vou lavar e vou colocar num lugar melhor. Não, você agora vai ser o meu filho. Vai se tornar a minha herança, como nós veremos daqui a pouco. A partir de agora, nós teremos um relacionamento por meio do meu Filho Jesus Cristo, que é um relacionamento profundo, íntimo, puro, de pai para filho. Foi isso que Deus fez com cada um daqueles que amam a Jesus Cristo. O Pai nos predestinou para sermos filhos por meio de Cristo, e Ele o fez conforme o bom propósito da sua vontade. Ou que nem o apóstolo Paulo coloca, a tradução traduz por uma palavra difícil, né? Quem aqui usa beneplácito no seu dia a dia? Quase ninguém, né? Não é verdade? O que é beneplácito? Beneplácito é bom propósito, de acordo com a sua boa vontade. Então o Senhor fez isso não porque Ele nos devia algo, não porque Ele foi obrigado a algo, mas Ele fez isso porque isso era bom do seu ponto de vista. Ele fez isso por graça, Ele fez isso por amor. O Pai nos escolheu com base em sua vontade. Ele não levou nada além da sua vontade em consideração. Ele, como eu já disse, não olhou para você, Ele não olhou para as circunstâncias, Ele apenas nos amou, e por nos amar nos escolheu, e por nos amar nos adotou. E ainda dentro da ação do Pai, do papel do Pai dentro da nossa salvação, ou ao nos dar a salvação, no versículo 6, nós aprendemos outra verdade muito maravilhosa, extraordinária. Nós aprendemos que o Pai fez tudo isso para o louvor da sua graça. Olha só o que diz o versículo 6. Para o louvor da glória da sua graça, ou para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Por que Deus realizou todas estas coisas? Por que Deus escolheu dentre os pecadores pessoas para salvar? Por que Deus escolheu desses pecadores que Ele salvou, pessoas que Ele tornaria seus filhos, que Ele adotaria em Cristo Jesus? Por que Ele fez isso? Ele fez isso para o louvor da sua gloriosa graça. Deus escolheu e predestinou para sermos seus filhos, e isso exalta a sua glória, exalta a sua graça. Deus fez isso visando a glória do seu próprio nome. Ele fez isso para que a graça dele se tornasse conhecida e para que ele fosse adorado por todos. E o texto ainda diz mais que essa graça digna de toda exaltação foi concedida por Deus gratuitamente em Cristo Jesus. Mais uma vez, o apóstolo Paulo reforça, ele faz isso inúmeras vezes nesse texto. Ele diz, essa graça que o alcançou
que o escolheu, que o predestinou, que o fez um filho de Deus, adotado de Deus, é uma graça que foi dada a cada um que está em Cristo de forma completamente gratuita. Nós não merecemos esta graça, nós não compramos esta graça, mas mesmo assim essa graça nos alcança. Por isso que essa graça, é presente e merecido. Você acha que você não tem razão para adorar a Deus diante destas coisas todas? Antes do mundo ser mundo, Deus já havia pensado em você. Já havia te escolhido. Mesmo você sendo tão mal quanto eu sou mal. Mesmo nós sendo tão difíceis de lidar, tão teimosos como nós somos, Deus havia nos escolhido antes da fundação do mundo. Deus já havia destinado o seu Filho para morrer em nosso lugar, para que por meio de Cristo nós nos tornássemos filhos dele. Que coisa extraordinária! Razões e razões para louvarmos e adorarmos a Deus só nesses primeiros versículos. Então, o papel do Pai foi nos escolher, nos predestinar e nos adotar. E isso tudo visando o quê? O louvor da sua gloriosa graça. Uma graça que Ele nos deu gratuitamente em Cristo Jesus. E o papel do Filho? O maravilhoso papel do Filho em nossa salvação, nós vemos do versículo 7 ao versículo 10. Em primeiro lugar, o que o apóstolo Paulo fala sobre o papel do Filho em nossa salvação? Ele diz que o Filho nos redimiu por meio do seu sangue. Olha só o que diz o versículo 7. No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E o versículo 8, ele diz que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Então, o que nós aprendemos aqui? Que Deus nos escolheu, nos predestinou para sermos filhos, fez isso para o louvor da sua glória, e Ele fez isso tudo pensando no sacrifício de Cristo Jesus. Estas coisas só são efetivadas, nós só somos salvos, porque o Filho inocente morreu pelos pecadores. Porque Cristo Jesus se entregou na cruz do Calvário e por meio do seu sangue, Ele nos redimiu dos nossos pecados. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que por meio do sangue precioso de Cristo, nós fomos comprados, redimidos por Deus. E uma vez que nós fomos comprados por Deus, nós também fomos perdoados por Deus. Houve redenção dos nossos pecados. Deus perdoou os nossos pecados passados, perdoou os nossos pecados presentes, e Ele também já perdoou os nossos pecados futuros. Por isso que eu disse, ao final do cântico Alvo Mais que a Neve, que nós não seremos alvos mais do que a neve. Nós já somos alvos mais do que a neve. Não há mais nenhuma mácula, mais nenhum pecado em nós, do ponto de vista de Deus. Ainda que na prática, no nosso dia a dia, o pecado ainda nos assedie. Quando Deus olha para nós, Ele olha para esse pecado como perdoado, lavado, remido pelo sangue do seu próprio Filho. Louvado seja Deus por isso. Então, todas as besteiras que você fez essa semana foram perdoadas em Cristo, se você estiver em Cristo. Sabe, todas as besteiras que você fará durante essa próxima semana já foram perdoadas em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso. Isso não quer dizer que você então pode sair fazendo besteira para que a graça seja mais abundante. Lembram o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 6? Que diremos, pois, acerca destas coisas? Continuaremos no pecado para que a graça abunde, seja ainda maior nas nossas vidas? De jeito nenhum. Por quê? Porque nós fomos predestinados em Cristo para a adoção, para sermos apresentados diante de Deus sem culpa, sem mácula, perfeitos diante do Senhor. Então o Senhor não está apenas transformando o nosso status, ou não apenas transformou o nosso status diante dele. Diante dele nós somos santos. Ele está transformando as nossas vidas. Ele está nos santificando em Cristo Jesus. E veja bem, se houve redenção, se houve perdão de pecados, então há liberdade para nós. O pecado nos escravizava. Por causa do pecado, todos nós estávamos sob a escravidão da morte. Não é isso que a Bíblia nos ensina? Que onde o pecado impera,
Impera também a escravidão da morte sobre nós. Nós éramos servos do maligno. O apóstolo Paulo trata disso lá em Efésios capítulo 2. Mais para frente nós veremos na exposição de Efésios que nós, antes de Cristo Jesus, nós estávamos vivendo de acordo com as nossas próprias inclinações, de acordo com o príncipe da potestade do ar, ou seja, com o capiroto, de acordo com o diabo. Era assim que nós vivíamos, era essa a nossa realidade, era esse o nosso estado. Mas uma vez que nós fomos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, os nossos pecados foram perdoados e as correntes que nos prendiam ao pecado foram todas quebradas. As correntes que nos prendiam à morte foram quebradas. As correntes que nos prendiam ao inimigo foram quebradas. Nós fomos transportados por causa do sangue de Cristo, de um império de trevas, para o reino do Filho do amor de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. A liberdade para mim e a liberdade para você em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus não mudou apenas o nosso status, Ele mudou a nossa identidade, Ele mudou a nossa cidadania. Agora nós pertencemos integralmente a Ele. Já não estamos mais sob o domínio do pecado, mas estamos sob o gracioso domínio de Deus. Louvado seja o Senhor. E sabe por que Deus fez isso? Deus fez isso por meio da sua graça. O apóstolo Paulo reforça essa verdade no versículo 8. Uma graça que ele derramou sobre nós, dando-nos sabedoria e entendimento. A sabedoria e o entendimento necessário para crermos nestas coisas, para crermos em Cristo Jesus. Releia comigo o versículo 8, diz assim: que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. O que nós aprendemos com isso é que essa graça de conhecermos a Cristo, de termos os nossos pecados perdoados em Cristo, foi derramada sobre nós pelo próprio Deus, sem que nós merecêssemos nenhuma destas coisas, sem que merecêssemos ser agraciados pelo Senhor. E Ele nos deu sabedoria, discernimento, para crermos nessas verdades, para reconhecermos Jesus Cristo como o Senhor das nossas vidas. E Deus fez tudo isso por meio do Filho. Qual é o outro papel do Filho na nossa salvação? Por meio do Filho, Deus revela a nós a sua vontade. Então o Filho revelou a vontade do Pai. Olha só o que diz o versículo, o que dizem os versículos 9 e 10. Dizem assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo, mais uma vez aquela palavra difícil, né? O beneplácito que propusera em Cristo, ou segundo a sua boa vontade que ele propôs em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, o que nós aprendemos aqui? Que em Cristo Jesus a vontade do Pai foi revelada a todos nós. E qual que é a vontade do Pai? A vontade do Pai, trocando aqui as palavras, tentando deixar mais lúcido o que Paulo está dizendo, a vontade do Pai é reunir sobre a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Em outras palavras, em Cristo Deus está restaurando todas as coisas. Essa é a vontade do Pai. O pecado veio e perverteu todas as coisas. O que era bom foi corrompido e se tornou mal. Nós fomos criados à imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus. Nós éramos santos, irrepreensíveis na presença de Deus lá no Éden. Mas por causa do pecado, a imagem de Deus em nós não se perdeu, mas ficou distorcida. A beleza com a qual Deus nos criou deu espaço à feiura do pecado em nós. E nós que deveríamos viver para a glória de Deus, começamos a viver para a nossa glória. Nós que deveríamos buscar glorificar o Criador, começamos a adorar a criatura. Mas Deus, em Cristo Jesus, está restaurando todas estas coisas. Louvado seja Deus por isso. Todos os danos do pecado, tudo o que se perdeu por causa da queda, tudo que foi pervertido depois que Adão e Eva comeram do fruto proibido, todas estas coisas serão curadas, restauradas, renovadas por meio de Cristo Jesus. Eu anseio ver esse dia, o dia onde o Senhor Jesus Cristo diga mais uma vez, e de agora de forma definitiva: está consumado. Eis que tudo se fez novo.
Não há mais pecado, não há mais dor, não há mais choro, não há mais medo. Todas as coisas passaram. Eis que tudo se fez novo. É isso que Deus está fazendo por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O outro papel do Filho em nossa salvação, o apóstolo Paulo destaca nos versículos 11 e 12. Nos versículos 11 e 12, nós aprendemos que o Filho nos tornou herança de Deus, ou por meio do sacrifício de Cristo, nós nos tornamos herança de Deus. Olha só o que diz o versículo 11 e 12. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Então, por meio de Cristo Jesus, Deus nos tornou sua herança, por vontade do próprio Deus. O que isso significa? Significa que Deus nos fez sua propriedade, porque Deus quis, e porque Deus sempre faz o que quer, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, de acordo com a sua vontade, uma vez que Deus sempre realiza as coisas de acordo com o seu querer. Então, porque Deus quis, porque Ele sempre faz tudo de acordo com a sua vontade, todas as coisas de acordo com o seu querer, hoje nós somos povo de Deus, propriedade de Deus. O apóstolo Paulo, pensando talvez em coisas semelhantes a estas, que o apóstolo Pedro, pensando em coisas semelhantes a estas, que o apóstolo Paulo pensa, o apóstolo Pedro diz assim, vejam bem, 1 de Pedro 2, do 9 ao 10, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Por causa de Cristo Jesus, nós que não éramos povo, agora somos o quê? Povo de Deus. O apóstolo Pedro diz que nós somos propriedade de Deus, raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Ele não diz apenas que somos propriedade, ele diz que nós somos propriedade exclusiva. Em outras palavras, nós somos de Deus e ninguém lambe. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Vocês pertencem a Deus e ponto, acabou. Nada pode tirá-los das mãos de Deus. Vocês são propriedade do Senhor, propriedade de Deus. E o próprio Deus fez isso por meio do seu Filho. Nos tornamos herança de Deus em Cristo, também com um propósito. O propósito é a fim de darmos glórias a Deus. Olha só o que diz o versículo 12. Releia comigo o versículo 12. O apóstolo Paulo diz que Deus, que faz o que quer, do jeito que Ele quer, nos tornou herança em Cristo Jesus. E agora no versículo 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Então, qual é o propósito de termos sido feitos herança de Deus em Cristo? A fim de sermos para a glória de Deus, de vivermos para a glória de Deus, de andarmos segundo aquilo que glorifica o nome de Deus. Deus nos salvou em Cristo com a finalidade de adorarmos a Deus, de vivermos para a glória de Deus, de submetermos toda a nossa vida, tudo que nós temos e tudo que nós somos ao Senhor. Foi esse o propósito. Deus te chamou, Deus te acolheu em Cristo, te redimiu em Cristo, te fez propriedade dele em Cristo, para que você viva única e exclusivamente para a sua glória. E por fim, qual é o papel, o maravilhoso papel do Espírito Santo em nossa salvação? Então, o maravilhoso papel do Espírito Santo em nossa salvação, em primeiro lugar, lá no versículo 13, nós aprendemos que o Espírito Santo sela os que pela graça creem em Cristo. Ele é um selo. Olha só o que diz aí o versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação,
tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Antes de falar o que significa ser selado pelo Santo Espírito da promessa, há algo muito importante aqui nesse texto. O apóstolo Paulo diz que essas pessoas foram seladas depois de terem crido, mas elas só creram porque elas ouviram a palavra da verdade. Não é isso que está no comecinho do texto? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. E nós não podemos nos esquecer disso. Por que os efésios confessaram a Jesus Cristo como seu Senhor? Porque o apóstolo Paulo e mais outros irmãos na fé que viveram naquele tempo, saíram das suas casas, foram até aquele lugar dificílimo de pregar, lembram? Efésios era uma cidade completamente perversa, pagã. O templo da deusa pagã, Diana, era o ápice daquela cidade. Uma cidade portuária, onde a sexualidade era algo muito banalizado, uma cidade complicada de se pregar. E eles foram lá, pregaram, e por meio da pregação, essas pessoas foram convertidas a Cristo Jesus. E experimentaram todas estas coisas. Foram adotadas, tiveram seus pecados pagos, se tornaram propriedade exclusiva de Deus. Então lembremos sempre que a fé em Cristo vem por meio da pregação do Evangelho. É isso que Romanos, capítulo 10, versículo 17, nos ensina. E assim, a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. É apenas por meio da pregação da palavra que nós, de fato, podemos reconhecer Jesus Cristo como o Senhor das nossas vidas. Se você quer fazer um bem real, a qualquer pessoa do seu convívio, pregue o Evangelho a ela. Pregue o Evangelho a ela. Você pode fazer o bem de diversas outras maneiras, mas qualquer bem, por mais relevante que ele seja, diante da pregação do Evangelho e da possível conversão dessa pessoa aos caminhos do Senhor, é um bem secundário. Prega o Evangelho. Prega o Evangelho para os seus filhos. Prega o Evangelho para os seus pais, para os teus sogros. Prega o Evangelho para os teus colegas de trabalho. Prega o Evangelho para tua esposa, para o teu marido. Prega o Evangelho. Porque única e exclusivamente por meio do Evangelho essas pessoas terão a oportunidade de ouvirem a palavra de Deus e reconhecerem Jesus Cristo como o Senhor das suas vidas. E quando elas reconhecerem Jesus Cristo como o Senhor das suas vidas, elas serão de fato abençoadas com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E esse Espírito Santo, uma vez que nós nos convertemos ao Evangelho, ele nos sela. O que é o selo? O selo é uma marca. Ele nos carimba. Sabe quando na roça, na fazenda, o Will deve saber do que eu estou falando, né? Você vai carimbar boi para dizer de quem o boi pertence ou a quem o boi pertence. Não é assim? Você já fez isso, Will? Assim ou não? Você coloca lá, acho que deve doer, né? Bastante. Coloca o ferro no fogo, pega o boizinho e dá aquela queimada no couro do bichinho, para que todos saibam que aquele animal pertence a determinado proprietário. Não é assim que funciona? Você já deve ter certeza que já assistiram o Rei do Gado, né? Já deve ter visto isso, pelo menos no Rei do Gado. Não assista a novela não, gente. Mas é assim que funciona. E Deus faz, guardando as devidas proporções, a mesma coisa. Ele nos sela, ele nos marca. E ele nos marca como? Com o Santo Espírito da promessa. Ele nos dá o seu Espírito, e o seu Espírito é uma marca em nós, dizendo, esse pertence a mim. Então, todos aqueles que ouviram a palavra, todos aqueles que se converteram a Cristo, esses possuem um Espírito que os identifica como propriedade exclusiva de Deus. Mas o Espírito não apenas nos sela, o Espírito Santo é o nosso penhor, ele é a nossa garantia, a garantia da nossa salvação. Olha só o que diz o versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Quem aqui já penhorou alguma coisa? Eu acho que talvez, para a nossa realidade brasileira, penhorar algo não seja algo tão comum, não é verdade? Mas tem um programa
que eu acompanho no History, que é um programa de penhora. Trato Feito. Alguém já assistiu Trato Feito? Tem uma casa de penhora, as pessoas vão lá, levam algo que querem, mas precisam de dinheiro, elas vendem ou elas penhoram. Não é assim? E qual que é a ideia do penhor? Você deixa algo como garantia de que você vai voltar e resgatar aquele algo pagando a sua dívida. Não é assim que funciona? O Espírito Santo é essa nossa garantia. O Senhor nos deixou o Espírito como uma garantia de que Ele voltará e nos resgatará como sua propriedade. E Ele o fará para o louvor da sua glória. Em um determinado momento, ninguém aqui sabe quando, a não ser o Pai que está nos céus, Jesus voltará como um relâmpago que sai de uma extremidade dos céus e vai até outra extremidade. Um evento mundial. Algo grandioso, como jamais fora visto. E nesse momento, quando Jesus Cristo voltar, as trombetas soarem, a ordem for dada, os mortos ressuscitarem, ali sim Deus vai falar, deixa eu pegar o que é meu. Deixa eu pegar o que é meu. Deixa eu ver quem está marcado pelo Santo Espírito. E esses que estão marcados pelo meu Espírito, esses pertencem a mim. E onde eu estou, eles estarão eternamente. E é isso que traz conforto ao nosso coração. Porque nós não compramos nada. Nós não fizemos por merecer absolutamente nenhuma destas coisas. E mesmo assim, por graça e misericórdia, todas elas nos alcançaram em Cristo Jesus. Vamos concluir? Eu quero concluir dizendo aqui algumas coisas que eu já falei, só que agora de forma muito mais rápida, é óbvio. Só para vocês guardarem no coração. Primeira verdade da conclusão é: a salvação é a maior bênção de Deus para nós. É a maior bênção. Como eu disse na introdução, mesmo que a cura não venha, se você foi salvo, você já foi extremamente agraciado. Mesmo que o emprego não venha, ou que os bens materiais lhe faltem, se você foi salvo, você já foi agraciado. Mesmo que todas as coisas se compliquem, você vá preso e perca a cabeça. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. A coroa da vitória está reservada para você. Não é isso que o apóstolo Paulo fala? Completei a carreira, guardei a fé, agora eu olho para frente. O que eu vejo? Eu vejo a coroa da vitória nas mãos de Cristo, que Ele mesmo conquistou para mim. Louvado seja o Senhor por isso. A salvação deve gerar em nós alegria, contentamento e gratidão sem fim. Quando você estiver entristecido, aborrecido com a vida, e todos aqui ficam, eu também fico de vez em quando, nós somos ainda pecadores lutando contra o pecado, sendo santificados pelo Senhor. Lembre-se, em Cristo Jesus, você já obteve aquilo que o livrou das garras do pecado. Você já obteve vitória sobre a morte. E um dia você se assentará do lado do Rei dos Reis e dos Senhores, por graça e misericórdia. E com certeza essas verdades vai alegrar o teu coração. Vai te deixar uma pessoa mais grata naquele momento, para a glória de Deus. Então a salvação é a maior bênção de Deus para nós. Por isso Deus deve ser glorificado e adorado por ela. Além disso, a salvação é uma obra da graça do Pai, conquistada pelo Filho e aplicada e preservada pelo Espírito Santo. Vou reler isso aqui, hein? A salvação é uma obra da graça do Pai, conquistada pelo Filho e aplicada e preservada em nós pelo Espírito Santo. Nem eu e nem você tem participação alguma nisso. O que você fez para merecer a salvação? Diz aí para mim. Se você pensa que fez alguma coisa, se você observar uns 2, 3 pecados que você cometeu aí na última semana, você vai entender que esses pecados já anularam qualquer coisa que você acha que lhe servia de mérito para a salvação. Não é verdade? Não é assim que funciona? A salvação é uma obra exclusiva do Deus Trino. Você não faz nada para merecê-la. Mas uma vez que você foi salvo, agora você tem responsabilidade. Você deve viver para a glória de Deus. Você foi salvo para ser apresentado diante do Senhor, não só no seu status, mas com uma vida santa e irrepreensível, sem culpa diante de Deus. Então, você não fez nada para ser salvo, mas como resposta à salvação que lhe alcançou, viva de forma coerente com o Evangelho
de Cristo. Que buscar uma vida santa, que lutar contra os próprios pecados, que santificar a si mesmo, santificar a tua família, seja uma resposta em gratidão à salvação que lhe alcançou graciosamente em Cristo Jesus. E por fim, a última verdade dentro da nossa conclusão é: a salvação é imperdível. Nós não podemos perdê-la. Ela é um fato irrevogável. Uma vez que Deus nos salvou em Cristo Jesus, nós continuaremos salvos para todo sempre. E por quê? Porque ela não é uma obra nossa, não depende de nós. Ela é uma obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a salvação nos alcançou porque nós fomos escolhidos pelo Pai. Ela nos alcançou porque o Filho a conquistou para nós. E agora o Santo Espírito aplica e preserva e nos mantém salvos para a glória de Deus. Por que a salvação é imperdível? Por que ela é um fato irrevogável? Porque uma vez salvos, salvos para sempre. Sabe por quê? Porque essa marca que está em você é uma marca que não pode se dissolver, que não pode se diluir, que você não pode lavar, que nem inclusive os seus próprios pecados podem apagar. Porque o Espírito Santo que está em você é um penhor que o próprio Deus deu. É um penhor que o próprio Deus destinou. E esse penhor de Deus nas nossas vidas é um penhor que o próprio Pai vai preservar até que Ele volte e nos resgate para a sua glória. Louvado seja Deus por sua palavra. Que o Senhor aplique essas verdades ao nosso coração. E como eu disse, diante das aflições, diante das circunstâncias adversas, diante dos tantos traumas e tristezas pelas quais nós passamos, que ao nos lembrarmos da salvação de Deus em nós, da salvação do Deus triuno em nossas vidas, que nós nos coloquemos diante desse Deus gratos e o glorifiquemos em nome de Jesus. Amém? Grupo de louvor, por gentileza.